A paz do Senhor a todos os alunos da EBD Ademauá. Hoje é domingo e domingo é dia de EBD. É certo que se você não pode vir para a EBD, a gente prepara uma EBD para você. Nós estamos reunidos para finalizar um trimestre abençoado. É isso mesmo. Ao longo dos últimos 3 meses, nós tratamos sobre família, sobre a bênção de Deus para a família. E eu estou certo que você está nesse momento reunido com a sua família e aplicando o aprendizado que você adquiriu ao longo deste trimestre. Hoje nós vamos concluir com a lição de número 13. Você que tem a sua revista, pegue sua revista, abra na lição de número 13, cujo título é Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. O texto áureo está inserido no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, e diz assim: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Objetivos da lição: explicar os níveis de relacionamento de Jesus, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Nós temos alguns textos de referência. Lucas, capítulo 2, verso 51, que diz: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Capítulo 12 de Lucas, versículos 52 e 53. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós faremos agora uma oração pedindo ao Senhor que nos dê um momento de aprendizado abençoado. Aí no seu lar, feche os seus olhos e ore conosco. Senhor, nós estamos nesse momento na tua presença e a nossa intenção é aprender de ti. Pai, por vezes nós não sabemos o que fazer ou como agir, mas a tua palavra diz que é o Senhor quem nos ensina e nos instrui sobre o que havemos de fazer. Então, Pai, nesta manhã, nos ajuda a compreender o que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nos oriente, nos dê uma manhã de grande aprendizado. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho a alegria de ter comigo, para o encerramento desse trimestre, 2 dos nossos professores. Eu me refiro aos professores Cristiano e o Edson. E antes de nós partirmos para o comentário da aula de hoje, eu quero convidar o evangelista Cristiano para fazer algumas considerações aqui sobre este trimestre tão abençoado que estivemos, onde falamos sobre família e sobre as muitas variáveis que podem mudar o nosso ambiente familiar. Então, com muita alegria, eu quero receber aqui o evangelista Cristiano, fazendo aqui as suas considerações, e logo na sequência, o professor Edson terá a oportunidade de fazer o comentário sobre a lição de número 13. Fique atento. Queridos, é com grande alegria eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria nós estarmos aqui no domingo, nesta manhã, para confraternizar com os irmãos neste último dia
onde o nosso evangelista, olhando, superintendente dessa escola bíblica dominical, nos deu a oportunidade de nós estarmos fazendo uma síntese nesse trimestre aonde nós tratamos a respeito de família. A editora Betel está de parabéns, juntamente com o seu comentário, pastor presidente Abner, diante desta relevante, tão promissora, esta temática nesse trimestre a qual nós temos. É louvável falar a respeito de família, e quando eu falo de família, eu falo de configurações de família. Em pleno século XXI, nós, cristãos, temos o nosso parâmetro, que é a Bíblia Sagrada, mas neste mundo há outras configurações de famílias, a qual a Bíblia nos relata e nos dá ênfase, principalmente na lição de número 1, aonde nós tratamos a respeito da família, um projeto elaborado por Deus. Uma das vertentes a qual eu tive aqui no domingo pela manhã, nosso irmão evangelista, nosso irmão Orlando, foi a respeito de alguns temas que me chamaram muita atenção. Dentre esses 13 temas, nós tratamos a respeito de os princípios e os valores de família, que nos traz a construção da família e também a sua preservação. Tratamos a respeito de planejamento financeiro, tratamos a respeito de a transformação também de família, o poder de Jesus para transformar a família. Isso foi tratado na lição de número 9. E, por sinal, esta lição foi uma lição que ficou marcada para mim. Porque nós observamos no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 abaixo, aonde Jesus, ele inicia um dos seus milagres em Caná da Galileia. Um vilarejo, uma pequena cidade. E o que me chamou a atenção diante desta temática, pois quando acabou-se o vinho, para o costume judaico era 7 dias de festas consecutivos entre os noivos, davam ali para todos aqueles convidados, e acabou o vinho. Mas uma pessoa foi convidada para estar ali, juntamente com a sua família. E o interessante é que a transformação desta água para com vinho foi na sua essência. E quando eu falo de essência, eu estou falando da essência em primazia, o princípio de tudo. A água, para ser transformada em vinho, foi transformada na sua essência. E nisto, a transformação na nossa vida, na vida do cristão, antes, quando nós estávamos fora do aprisco do Senhor, a transformação foi na nossa essência, de dentro para fora. Neste momento agora, eu vou estar chamando o nosso professor, nosso irmão Watson, que vai dar continuidade diante da lição de número 13, aqui para com os irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nesta manhã. Paz do Senhor, meus irmãos. Conforme falado pelos nossos superintendentes, evangelista Orlando e evangelista Cristiano, hoje nós falaremos um pouco sobre a lição de número 13, que tem por título Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. O tópico de número 1 tem um título Diferentes Níveis de Relacionamento. Esse tópico ele fala sobre o relacionamento de Jesus enquanto ele estava na terra. Fala do seu relacionamento com José e Maria, do seu relacionamento com seus irmãos e também do seu relacionamento com seus discípulos. E nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo 51,
que Jesus era submisso a Maria e a José. Vemos no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, que Jesus, mesmo estando cravado na cruz, ele preocupou-se com Maria, a tal ponto que pediu a João para cuidar dela daquele momento em diante. No Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 3, nós vemos que Jesus, ele aprendeu o ofício de José, que era o seu pai aqui na terra. E José, ele era carpinteiro. Na época de Jesus, havia o costume do ofício do pai passar para o filho. No entanto, para que o filho aprendesse o ofício do pai, era necessário que houvesse muita disposição de tempo, que houvesse dedicação do pai para ensinar e do filho para aprender. E se Jesus aprendeu o ofício de José, é porque ele se dedicou a José. Logo, ele teve um bom relacionamento com José nessa terra. Os versículos que nós citamos anteriormente, eles falam que Jesus ele se deu bem, ele se relacionou bem com a sua mãe, com José e com seus irmãos. A Bíblia nos fala, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 21, que Jesus ele falou que aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a colocam em prática, esses sim são a sua família. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que aqueles que ouvem a palavra de Deus, colocam a palavra de Deus em prática e nos fazem estar mais próximos de Deus, são pessoas com as quais nós devemos nos relacionar. É necessário que nós, cristãos, entendamos que é de suma importância o relacionamento familiar. De tal ponto importante que Paulo fala em Efésios, capítulo 2 e versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. As pessoas, irmãos, poderão entender que Deus é amor e que Cristo é Senhor, se nós vivermos em harmonia com os demais e se nós vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos fala em sua palavra. O tópico 2 tem por título o cristão e a sua família. Nesse tópico, nós aprendemos sobre a importância da coerência da vida do cristão. E quando nós falamos em coerência, nós falamos em um equilíbrio entre dois pontos, um equilíbrio entre duas situações. E nesse caso em específico, estamos falando sobre a vida cristã, sobre o proceder cristão na igreja e o proceder do cristão dentro da sua casa, juntamente com a sua família. Nós, enquanto cristãos, não podemos viver e demonstrar santidade na igreja e dentro da nossa casa, com a nossa família, viver de uma forma diferente. Do mesmo modo, nós não podemos demonstrar amor e demonstrar cuidado com pessoas no templo e pessoas de fora da nossa casa, mas não cuidar das pessoas da nossa família. Nós estamos vivendo um momento em que essa reflexão é bastante válida. Nós estamos vivendo uma situação em que o mundo está sendo assolado por esta pandemia. O momento em que a economia global ela está sendo amplamente prejudicada. E fica para nós essa reflexão. Diante dessa situação, nós nos preocupamos e pensamos e queremos ajudar pessoas que estão lá fora sofrendo por falta de emprego e por falta de renda. E muitas vezes a gente se dispõe a ajudar essas pessoas e a gente doa dinheiro, doa alimento para essas pessoas. Aí eu pergunto para você e pergunto também para mim, será que da mesma forma como nós nos preocupamos com as pessoas lá fora, estamos nos preocupando com os nossos familiares? Será que os nossos familiares, eles estão inclusos em nossa preocupação, em nossas orações e principalmente em nossas ações? Paulo, ele fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Quando ele diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. As nossas ações diante dos nossos familiares, elas falam mais e mais alto do que a nossa pregação. Os nossos familiares, eles ouvem mais e percebem mais a Deus nas nossas ações e no nosso testemunho do que quando nós pregamos. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, que nós somos sal da terra e luz do mundo.
Ou seja, nós devemos fazer a diferença. Os nossos familiares, eles vão chegar até Cristo, eles vão servir ao Senhor, na medida em que nós pregarmos ao Senhor com a nossa vida. Mas se a nossa família ainda não serve ao Senhor, nós devemos parar de ser sal e luz? Não, devemos continuar fazendo a diferença. O Senhor Jesus, ele nos deu um exemplo disso. A Bíblia nos fala em João capítulo 7, versículo 5, que no começo do seu ministério, Jesus, ele não tinha credibilidade dos seus irmãos. No entanto, no decorrer do tempo, ao menos 2 de seus irmãos passaram a crer em Jesus. Em Gálatas capítulo 1 e versículo 19, nós vemos que Tiago passou a seguir a Jesus, e em Judas, versículo 1, nós vemos que Judas, que também era irmão de Jesus, passou a segui-lo. Esses 2 irmãos de Jesus, que no princípio não criam nele, com o passar do tempo, acompanhando o ministério do Senhor, passaram a segui-lo. Eles não só passaram a segui-lo, mas eles fizeram a diferença na igreja primitiva, a ponto de ambos escreverem cartas, que hoje fazem parte da Bíblia Sagrada. No tópico 3 da nossa lição, ela tem por título Nosso Relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40, Jesus ele foi interrogado, ele foi questionado por um intérprete da lei e perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento? E a resposta de Jesus foi: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus disse que o grande mandamento é amar a Deus com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. A palavra entendimento usada por Jesus, ela vem do grego dianoia e significa compreensão, discernimento, meditação, a capacidade de pensar. Quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, ele estava falando que devemos amá-lo com toda a nossa inteligência, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa capacidade mental. Jesus ele continua falando: o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, ele disse que devemos amar a Deus com tudo o que somos, empregando tudo aquilo que nós temos. E somente se nós fizermos isso, nós vamos conseguir amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que nós tenhamos, irmãos, sempre em mente a importância de amar e cuidar do nosso próximo. Que nós tenhamos em mente sempre a importância de amar e cuidar dos nossos familiares, mas que nós possamos ter em mente principalmente a importância de amar a Deus acima de tudo e acima de todos, com tudo aquilo que nós somos, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Nós concluímos essa lição pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, a fim de que nós tenhamos sempre como prioridade o nosso relacionamento com Deus, e que esse relacionamento com Deus, ele reflita nos nossos relacionamentos familiares, através da nossa conduta, do nosso testemunho e de uma constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso em nossa família, para a glória de Deus. Glória a Deus. Que aula abençoada, que trimestre abençoado. É isso. Nós estamos concluindo o primeiro trimestre de 2020, onde aprendemos sobre família, sobre o propósito de Deus para a família, sobre as bênçãos de Deus para a família. Tivemos muitas lições como a comunicação, como o planejamento. Foi um trimestre abençoado. E talvez você está aí no seu lar, nesse momento, tendo a oportunidade de pôr em prática tudo que você aprendeu. Mas está olhando e está dizendo: na verdade eu gostaria de estar aí, na escola bíblica dominical. E sem entender o cenário que está se apresentando na nossa sociedade. Às vezes nós dizemos, como a Bíblia nos ensina em 2 Crônicas: em nós não há força e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti, ó Senhor. Eu não posso concluir
sem te fazer um convite. O primeiro trimestre acaba, o segundo começa e a nossa revista já chegou. É isso mesmo. A temática para o segundo trimestre de 2020 é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Eu sei que você deve ter um salmo que você gosta muito. O mais interessante no livro de Salmos é isso. Se você está alegre, você tem um salmo para cantar. Mas se você está angustiado, certamente você tem um salmo que lhe traz esperança. Certamente eu estou falando aqui a alguém que tem um salmo predileto, um salmo preferido. Talvez seja o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou talvez num momento tão conturbado como esse seja o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas talvez você esteja vivendo um momento que você deseja se aproximar de Deus, mas algo lhe acusa, algo lhe aflige, e você encontra o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não sei qual é o teu salmo preferido, mas certamente que nós possamos entoar o cântico do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Mas está difícil, irmão Orlando. Então a gente corre para o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esteja certo, Deus está no controle. E a gente te aguarda no segundo trimestre de 2020. Porque se você não vem para a EBD, nós faremos uma EBD para você. Porque todos nós somos aluno EBD. Que Deus abençoe